Mais uma vez estamos nesta casa de oração. Maravilhoso Deus, querido, eterno e soberano Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela virtude, Senhor Deus, do Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo, estamos aqui nesta noite, Pai querido, eterno Deus, para mais uma escola bíblica, aonde, Pai Santo, eterno e poderoso, o Senhor nos livrou, o Senhor nos protegeu durante este dia e nos trouxe, Pai, nesta noite, mais uma vez, a esta casa de oração. Pai querido, como sempre te peço, obrigado, Senhor, abençoa teus servos que aqui estão, aqueles que estão vindo, Senhor Deus e eterno Pai, e aqueles, ó Pai, que não virão, porque Deus não tem o interesse em aprender a tua palavra, que o Senhor os alcance, os convença, ó Espírito Santo, porque é só o Senhor para convencer. Abrir as portas da casa de oração é conosco, nos preparar para lecionar é conosco, mas convencê-los, ó Pai, é com o Senhor. Pai Santo, eterno e poderoso, nos abençoa nesta noite mais uma vez, através da tua gloriosa palavra, e que possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, acrescidos de algo a mais, de um conhecimento a mais, através da tua poderosa palavra. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Quero entoar com os irmãos o número 20 da nossa harpa. Glória a Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Graças a Deus. Querido, vamos falar, vamos aprender, vamos meditar na lição de número 3. A lição de número 3. O cristão e a virtude da paciência. O cristão e a virtude da paciência. Baseado na carta de Tiago, no capítulo 5. A leitura bíblica principal está na carta de Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. O cristão e a virtude da paciência, comentada pelo pastor Francisco Custódio de Oliveira. Glória a Deus. O versículo-chave é o Salmo de número 40 e o verso 1 que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele coloca um pensamento de um autor desconhecido, que é: paciência é a arte de relacionar-se bem com todos. Tiago, capítulo 5 e o verso 7, presbítero Geraldo. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. O 8, pastor Isnaelson. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já é vindo do Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Irmão Zé Luiz, o 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está próximo. 10, Diácono Denilson. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Pastora Cátia, 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Nós, só para entendermos, nós sabemos que a paciência é um dos aspectos, é um dos aspectos do fruto do Espírito. A Bíblia chama o fruto do Espírito, o aspecto do fruto do Espírito, paciência, chama de longanimidade. A longanimidade é a paciência, o aspecto da paciência do fruto do Espírito é a longanimidade, ser longânimo. Então, ser longânimo é ser paciente, E é uma virtude, nós vamos ver, que realmente o cristão, a virtude é ter paciência, nós buscarmos esse aspecto do Espírito Santo, é de fato uma virtude muito, muito importante na nossa vida. Primeiro, porque nós vamos ver que se estamos aqui, irmão, é porque Deus usou desse atributo dele também, chamado longanimidade, chamado paciência, para conosco. Então, a Bíblia nos ensina que tudo que nós quisermos que os outros nos façam, nós precisamos também fazer aos outros, O que quer que os homens vos façam, diz a Bíblia, façais vós também aos homens. E da mesma forma que nós queremos que Deus nos trata, ou da forma que Deus nos tratou, nós estamos aqui, vou repetir, é porque Deus usou para conosco o seu atributo longânimo, o seu atributo de paciência. Mas vamos decorrer aqui a palavra de Deus e nós vamos vendo.
A introdução diz assim: chutar o balde, fulano explodiu por qualquer coisa. Talvez estes ditados populares reflitam a realidade do homem moderno, que seja o quê? Falta de paciência. A falta de paciência. Então, chutar o balde, fulano explodiu por qualquer coisa, talvez este seja, esses ditados populares reflitam a realidade do homem moderno, a falta de paciência. E nós vemos, querido, a falta desta virtude, paciência, todos os dias. Não é comum você ver num supermercado pessoas largarem lá o carrinho cheio de compra porque o caixa está demorando. Falta de paciência. Buzinaço no trânsito. Atrás da pessoa nem sabe o que está acontecendo na frente, o carro da frente, e mete a buzina, desesperado, aguçando o outro, afligindo o outro da frente, sem saber o que o semelhante está passando, né? De repente o carro da frente está ali, o camarada está tendo um infarto, está tendo uma crise de fobia ou qualquer coisa assim, está metendo o dedo na buzina. Isso é falta de... Isso é coisa do mundo, do normal, do dia a dia, né? Está lá na fila do banco, daqui a pouco começa a fazer um motim, porque está demorando o atendimento e tal. Falta de paciência. Isso é uma coisa, entre aspas, normal. Agora, para a igreja, para o cristão, irmão, nós não temos essa desculpa, pastor, nós somos humanos. Somos. Mas então, se nós for dar a desculpa de sermos humanos, ninguém vai para o céu. Porque é justamente por ser humanos, mas somos diferentes porque somos habitados pelo Espírito Santo e precisamos mostrar os aspectos do fruto do Espírito. Entendeu? Mostrar o aspecto do fruto do Espírito. Então, tem pessoas que ele não tem paciência com nada, é cristão, não tem paciência com nada. Até dentro da igreja, irmão. Na hora do culto tem pessoas que se der 21h30 e tiver ainda no final da mensagem, ou tiver ainda o pastor for dar os avisos, ele já começa a olhar para o relógio, já deu 21h30, o culto não acabou, 21h35 o culto não acabou, dentro da igreja. Isso é falta de paciência. E aí, irmão? Porque se não tenho um atributo do Espírito Santo na minha vida, os demais também não têm. Se ele não tem a liberdade de trabalhar na minha vida com alguns atributos, nenhum outro ele vai ter. Entendeu? Porque a falta de paciência é também, não tendo paciência, não terá perseverança. A falta de paciência, falta perseverança. Tem uma história no museu da Alemanha, esqueci o nome do museu. Um senhor cavou atrás de uma jazida muito grande de ouro, 40 anos, a vida dele inteira, 40 anos, cavou, pegou ali, ele acreditava que era naquela linha, e ele cavou, irmão, sabe o que é 40 anos cavando atrás de uma jazida enorme de ouro? E cavava daqui, cavava dali, cavava, ia cavando para cá, mas sempre andando em frente, cavando para um lado, para o outro, andando em frente. Um dia ele perdeu a paciência. Pegou aquela machadinha dele, Diácono Marcinho, que ele cavava, estava até gasta já, tanto ele usar, 40 anos aqui. Cabo já tinha trocado trocentas vezes. Ele pegou aquela machadinha, perdeu a paciência, jogou para frente. A machadinha não caiu mais do que 4 metros, pá, enfincou na terra. Passou algum tempo, alguém foi e achou aquela machadinha ali, enfincada na terra. O que a pessoa pensou? Viu aquele monte de cavação, falou, isso aqui deve estar marcando alguma coisa. Aí, onde estava a machadinha, começou a cavar, menos de 1 metro, achou a maior jazida de ouro.
40 anos, perdeu a paciência a 4 metros de distância do seu objetivo. Então a falta de paciência também gera a falta de perseverança nos objetivos, nos projetos, nos sonhos. Vivemos em um mundo de rápida mutação, impulsionado pelo constante anseio de satisfação, independentemente do preço a pagar. Isso tem levado as pessoas, especialmente nos grandes centros, a buscarem resultados rápidos e viverem um ativismo frenético. Tudo rápido, quero agora, do meu jeito, se for do meu jeito não tem como. Então, até mesmo paranoico. As pessoas estão desesperadas, irmão. Quem sai logo de manhã aqui para trabalhar, a gente que pega o trânsito logo de manhã para ir para o trabalho, você sabe o que eu estou falando, é uma loucura. As pessoas estão desenfreadas. Entendeu? É uma coisa terrível. Então, as pessoas querem tudo muito rápido. E isso vai causando também muito estresse, irmão. Muita agonia. Sabe? A falta de paciência. Muita agonia. A paciência e a tolerância, que deveriam fazer parte deste contexto, são qualidades ignoradas até mesmo por alguns cristãos. Porque o mundo já está assim, irmão. A igreja, os cristãos, nós, Jesus falou que nós somos o tempero. Então, o tempero, ele é para estar o quê? Balanceado na situação, né? Agora, já pensou, uma pessoa está desesperada, falta de paciência, aí chega num cristão e fala assim, eu vou desistir de tudo, porque já faz 30 anos que eu estou trabalhando aí, já faz 10 anos que eu estou trabalhando, já faz 10 anos que eu estou esperando e tal, e fala isso para um cristão. Qual seria a palavra do cristão? Não, tenha calma, tenha paciência, confie no Senhor. A Bíblia diz, espere com paciência no Senhor, que Ele se inclina, ouve o teu clamor, fique paciente e tal. Mas daí tem muitos cristãos que dizem assim, não, eu também não teria muita paciência para esperar. Nós cristãos era para quê? Trazer um bálsamo, trazer uma medida, trazer um tempero. Não é verdade? Trazer um tempero, né? Dentro da igreja acontece qualquer coisa. Você viu o que o líder falou? Você viu o que o pastor falou? Você viu o que o pastor fez? Você viu o que... É mesmo. Se fosse eu também não aguentava, não. Muda de igreja. Se fosse comigo, eu também procurava outro ministério. Em vez de dizer, irmão, tenha paciência, você está sendo provado. A provação faz parte do crescimento do ser humano. Fica tranquilo, tenha paciência, Deus vai te dar vitória. Mas até nas orações, nós vemos que as pessoas não estão perseverantes. Até nas orações, o salmo que nós vemos aqui, o 40, o verso 1, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é o quê? Eu orei hoje. Orei a quem? Ao Senhor. Ele não fez? Não tem problema. Eu orei ao... Então eu vou continuar esperando com paciência. Nós vamos ver que a falta de paciência também é um contraste. Eu tenho fé em Jesus, mas é impaciente. É impaciente, né? De esperar. Então, situações adversas, olha o que diz aí, ó. Acompanhe, por favor, que é o momento eu peço que você continue a lição, a leitura, por gentileza. Situações adversas e pessoas com problemas são excluídas devido ao tempo que demandam. Sabe o que é isso, não? Nós não temos paciência com as pessoas. Convidei uma vez, vamos dar um exemplo assim rápido. Vamos ler isso aqui de novo para você entender. Situações adversas e pessoas com problemas são excluídas devido ao tempo que demanda.
Ou seja, você pregou o evangelho hoje, convidou para vir para a igreja, não veio, é problemático, é contradizente. Eu não vejo desse jeito, eu não acredito desse jeito. Mas você sabe como que é a palavra de Deus? Sei. Você conhece a palavra de Deus? Conheço. Ele está dizendo que não é desse jeito, que não vê desse jeito, mas você sabe como é que é. Então o que você e eu temos que fazer? Ter paciência e continuar pregando a verdade. Sabe, pessoas problemáticas são excluídas, porque não tem paciência para isso não. Não, mas não tem paciência não. Por que você não está indo mais aconselhar fulano? Perdi a paciência. Aí são excluídas as pessoas. Entendeu? Irmão, por que fulano será que não é obreiro? Poxa, né? Irmão, não tem paciência não com o cara. Com lenga-lenga, com insistência, com conselho. Perdi a paciência de aconselhar. Então essas pessoas são excluídas porque demandam tempo por falta de paciência. Então a arte de relacionar-se bem com todos acaba ficando prejudicada por falta de paciência. Você já pensou uma esposa que não tem paciência em conversar com o esposo? Ou vice-versa, pai que não tem paciência em conversar com os filhos? Que ambiente que fica a casa, o lar, o relacionamento? Porque não tem paciência. A pessoa fica até com medo de falar alguma coisa com o outro, de perguntar alguma coisa, porque logo se estoura. Não tem paciência. E nós não somos santos, não somos perfeitos, mas isso, irmão, no fruto do Espírito, qual é ali a virtude que denota a paciência? Já falei hoje. Qual é? Qual? Longanimidade. A paciência no aspecto do fruto do Espírito é chamado na Bíblia de longanimidade. E nós vamos ver, vou repetir, estamos aqui nesta noite por causa da paciência de Deus para conosco. Eu e você estamos aqui nesta noite porque Deus tem esse atributo, Ele usa para conosco, paciência. Errou de manhã, deu meio-dia, não pediu perdão, deu 3 horas da tarde, não pediu perdão, anoiteceu, não pediu perdão, e estamos vivos aqui. Deus não nos matou, porque Ele está conosco, Ele teve conosco paciência, esperando. Mas Deus é onisciente, Ele sabe que eu não me arrependi meio-dia, não me arrependi de tarde, não me arrependi de noite, mas eu vou me arrepender amanhã, tudo bem, mas Ele não é Deus? Fazer algo, pecar, não cheira mal às narinas de Deus? Sim ou não? Sim. E Ele não, mesmo sabendo que amanhã que eu vou me arrepender, sendo que eu podia me arrepender hoje, Ele não teve paciência comigo e me esperar arrepender até amanhã? Estamos aqui por causa da paciência de Deus para conosco. A Bíblia vai nos ensinar isso. Vamos ao texto sagrado. Primeiro tópico aí. Qual é o primeiro tópico? Conceito de paciência. O conceito geral de paciência vem do latim patientia e significa virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, sem queixas e com resignação. Vamos dar isso no dicionário Aurélio. Vamos pensar algo aqui. Se você não tivesse usado lá no teu trabalho, onde você trabalha, sempre foi 100% mil maravilhas? Se você não tivesse paciência, estava trabalhando lá ainda hoje? Vamos estreitar o negócio, vamos mais para perto.
O teu casamento, o meu casamento. Ah, é porque eu amo. Faz parte. Por mais que ame, mas se nós não tivermos a paciência, nós não convivemos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E Deus, ele tem paciência conosco, porque foi Ele que nos criou, e Ele sabe que nós somos imperfeitos. E nós só temos paciência, só é gerado em nós essa virtude, esse aspecto do Espírito Santo, chamado paciência, quando nós temos a consciência. E é algo que nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, irmão, para nós vivermos bem. Às vezes, eu aprendi uma coisa com o tempo, de olhar assim para as pessoas. Muitas vezes afrontado, e a gente já se estourava e pá. Aí, mas a gente vai crescendo, o Espírito Santo vai trabalhando, aí você olha para a pessoa assim, sabe por que ele faz assim? Sabe por que ele tem agido assim? Sabe por que ela está agindo assim? Com falta de respeito, falta de educação. Porque ele é fraco. Porque ela é fraca. Porque ele é imaturo. Porque ela é imatura. Mas vai chegar uma hora que ela vai crescer. Vai chegar uma hora que ele vai ter maturidade. Então, dá raiva, dá ira, engole seco e espera com paciência. É fácil? Não. Mas é algo que nós precisamos entregar essa parte da nossa vida, que é tão importante, traz tantas consequências desastrosas se nós não tivermos, como eu disse, no trabalho, no casamento, no relacionamento, na igreja, no ministério, em tantas coisas, né? Você vai pegar, Diácono Lucas, um grande trabalho, almeja e vai uma grande empresa, mas o cara é muito ocupado, mas você também é, e marcou o horário, era para chegar tal hora, já deu 1 hora de atraso, e o camarada não veio, e o camarada nem ligou que estava atrasado. Poxa vida, mas é uma grande coisa, mas não vou tolerar. Vai embora. Saiu com 5 minutos, o camarada chegou. Perdeu um grande contrato. Então tem coisas, e na maioria das vezes, ou todas as vezes, nós precisamos estar sempre ligados, irmão, com o Espírito Santo de Deus nos direcionando. Porque às vezes são provas e o Senhor nos submete a isso, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós queremos aplicar na vida dos outros. Mas nós vemos, você conhece, nós vamos ver mais para frente, que foi exatamente isso que aconteceu. Não foi um contrato, mas era uma grande bênção, uma grande virada de cativeiro de Deus na vida de Jó. Ele podia ter perdido a paciência? Motivo não lhe faltou, irmão. E ele não era santo, ele era carne como nós. E se ele perde a paciência, ele sabia o que Deus iria fazer? Ele sabia o que Deus ia fazer na vida dele? Não sabia. Ele esperou com paciência, acreditando no que Deus sabe de todas as coisas. Aí vinha um grande contrato para a mão do Diácono Lucas. Aí 1 hora de atraso. Não, eu vou esperar, que é bom, é grande. Aí o camarada chega 1h05 depois, você está lá esperando. Ele disse, me perdoa, seu Lucas, eu me atrasei, sabe por quê? Porque lembra, esse trabalho é grande, só que eu estava acertando um outro, então não vai ser só esse, vai ser o dobro. Vai ser dobrado. Tem muito mais trabalho, eu pensei que era só isso que a gente tratou. O senhor aceita? É o dobro do que vai ser feito. Sim. Por que aconteceu? Eu não sabia o que iria acontecer.
Mas eu precisava esperar, não tinha outro jeito a não ser esperar com... Não é confiando no homem, que às vezes também chego atrasado por falta de responsabilidade. Mas como o nosso negócio não é com o homem, nosso compromisso não é com o homem, é com Deus, então a gente sempre está assim, Deus sabe todas as coisas. Está atrasado, mas não avisou que não vem? Deus sabe. Aí às vezes chega com uma surpresa. Então são essas coisas aqui, o conceito de paciência, né? Virtude de que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, sem queixas e com resignação. Ou seja, tolerando, entendendo, compreendendo. Mas vamos ao conceito bíblico. Conceito bíblico. O que é o conceito bíblico? A paciência no conceito bíblico. Paciência é a capacidade de suportar provações. Nós nunca receberemos bênçãos nenhuma de Deus se não formos provados. Deus não vende certificado de formação para ninguém. Deus fornece o certificado de formação conquistado. Estou dando certificado de vencedor. Estou dando certificado de abençoado. Porque ele passou na prova. Na prova. Então, paciência é a capacidade, conceito bíblico, de suportar provações, aflições, situações adversas e ficar por amor ao Senhor. O que é suportar? Ficar firme por amor ao Senhor. Quem ama, uma outra palavra, quem lembra, já repeti muito isso. Quem ama, a sua esposa pode ir em muitos lugares, seu esposo pode ir em um lugar, você não está preocupado porque você ama e você confia. O que é a demonstração? Ficar firme por amor ao Senhor. Porque eu amo a Deus e eu confio nele. Eu não vou desistir de orar porque estou sendo provado, porque as aflições, porque as situações adversas, é ficar firme. Ficar firme no Senhor, por amor, ficar firme por amor ao Senhor, dizer, eu confio, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está me provando, mas Ele vai me aprovar. Eu estou sendo afligido, mas o Senhor não vai deixar vir situações sobre mim, além do que eu suporto. Amar ao Senhor, irmão, é confiar nele. É confiar no Senhor. Então, ainda diz assim o pastor Francisco, existem várias palavras gregas usadas para expressar esta virtude, cada uma em um contexto. As mais usadas são, no grego, as mais usadas são aneshomai, olha lá, que é a paciência, o conceito bíblico da paciência, que significa levantar, alçar, cessar, manter-se reto, suportar. Agora olha que interessante isso aqui. É usada para retratar a Deus como aquele que refreia sua ira, em contraste com os homens que se entregam às dissoluções violentas. Essa palavra em grego, aneshomai, está se referindo à paciência de Deus para conosco. A paciência de Deus para com o homem. Vamos ler? Romanos 13:13.
Quem achar que quiser ler, por favor. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Muito bem. Pastor, e o que esse texto, como se aplica esse texto a questão da paciência de Deus, a neshomai no grego, para conosco, em relação a nós? A minha pergunta é, fazer para você, diaconisa Shirley, que leu. A Bíblia está dizendo para viver dignamente, como em pleno dia, não em orgias. A Bíblia está dizendo para não viver em orgias. O homem realmente obedece e não há orgias? Ou tem orgias no mundo? Tem. A Bíblia está dizendo para não que haja bebedeira. As pessoas obedecem, não tem bêbados no mundo? Não tem bebedeira? Tem. A Bíblia está dizendo para que não haja imoralidade nem libertinagem e não haja discórdia e ciúme. Aí as pessoas obedecem, não existe isso ou existe? Existe. Aí os que fazem, já morrem, acabam, detonam, virou pó, virou poeira, Não. por causa da paciência de Deus. Está desobedecendo a palavra. Não haja isso. Não faça dessa forma. E o ser humano faz. Desagrada a Deus? Desagrada. Mas e por que não são detonados? Porque estão tendo são alcançados por essa virtude de Deus chamada paciência. Os outros textos é a mesma coisa. Um outro conceito bíblico, cartério, que significa ser forte, perseverar, agir com persistência diante da oposição, constância. Também é usada a respeito da perseverança paciente dos mártires. Vamos ler? Hebreus. Quem achar e quiser ler, verso 1, o 3 e o 27. Alguém achou? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pelas palavras de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, vamos entender aqui o texto, a lição, né? Que interessa para nós é o que está aqui, cartério, que significa ser forte, perseverar, agir com persistência diante da oposição, constância, né? Também é usada a respeito da perseverança paciente dos mártires. Ora, irmão, o que nós acabamos de dizer aqui? Vimos aqui um pouco logo atrás, que perseveramos, suportamos as provações, as aflições, situações adversas e fica firme por amor ao Senhor.
Os mártires. Estevão apedrejado, outros queimados, destroçados. Por que eles tiveram essa paciência? Perseveraram. Negas, não se morre. Persevero não negando. Terei essa virtude, paciência. Não nego. Espero no Senhor. Por amor ao Senhor. Confiando nele, sabendo que ele é fiel. Que ele é fiel. Então, essa questão, irmão, esse atributo, esse aspecto da paciência, dentre todos nós precisamos buscar. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi um monte aqui na minha mente. Que em algumas situações eu poderia estar melhor. Se eu tivesse tido paciência. E você também. Traga à sua mente aí algumas coisas. Em alguns aspectos você estaria melhor se você tivesse tido paciência. Algumas coisas que estão nas nossas responsabilidades estariam melhor se nós tivéssemos tido paciência. Então é um assunto realmente muito importante para nós cristãos, de sabermos, irmão, que faz parte. Eu amo Deus, eu amo o Senhor, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, mas só porque Ele demora um pouquinho a fazer aquilo que eu espero, eu já, como no começo aqui da lição, né, chuto o balde, sai debaixo da nuvem, volta para trás, voltou para trás, irmão, morreu. Foi assim que aconteceu com o povo. Amém? Amém. Você pode me interromper a hora que você achar por bem. Outro conceito bíblico. Hipomeno. É formada pela preposição hipo e o verbo meno. A junção destas palavras significa manter-se firme, sobreviver, permanecer constante, perseverar e também não aconteceu hoje. Só que eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que me prometeu. Eu sei o Deus que está no controle da minha vida, que não falha, que não mente. Hipomeno, paciência, né? Manter-se firme, sobreviver. Deus não nos chamou para sobreviver, não. Só que tem momento da nossa vida que eu não fui chamado só para ficar sobrevivendo, eu fui chamado para ter vida e vida com abundância. Agora eu fico sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver é você guardar o café da manhã porque não vai ter o almoço. Se você tomar café da manhã, você não almoça. Sobreviver é você tomar o café da manhã, guardar o almoço porque não vai ter janta. Se eu almoçar, eu não janto. Então tem situações da nossa vida que é dessa forma que a gente não está vivendo, nós estamos sobrevivendo. E nessa sobrevivência, ou seja, eu estou me esforçando para viver, é sobre. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho promessa. Então acho que é tudo balela isso aí. Melhor eu parar com isso. Então eu não vou perseverar, não vou permanecer, não vou ser constante em esperar, em perseverar. E essa situação que ele colocou aqui, que eu disseminei, esse hipomeno, né, que ele coloca, significa manter-se firme, sobreviver. Só que essa questão aqui do sobreviver é um momento que às vezes o ser humano, irmão, ele chega no seu limite. No seu limite.
Poxa, ontem eu comi arroz com farinha. Hoje de novo. Ontem foi só arroz com farinha, hoje nem isso tem. Então, essa questão da sobrevivência, ele colocou aqui no meio, mas eu disseminando, a pessoa estando nessa situação de sobreviver, não de viver, de sobreviver, chega no limite, se não passar por isso aqui, não vai ter permanência constante, não vai ter perseverança e também não vai esperar nada. Nesse momento de só sobreviver, meu irmão, é confiar em Deus mesmo. Só passa esse estágio, vamos assim colocar, só passa essa fase da sobrevivência quem tem realmente, quem está aqui, ó, no Salmo 40, o verso 1. Esperei com paciência. Não foi esperei com paciência no governo, esperei com paciência no patrão, esperei com paciência na esposa, esperei com paciência no esposo, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, porque Ele não falha. Ele não falha. Então, a questão da paciência está o segredo de muitas situações na nossa vida. Eu quero ser advogado, eu quero ser psicólogo, eu quero ser médico. Meu irmão, vai ter que ter paciência todo dia para a faculdade, todo dia para a faculdade, todo dia para a faculdade. 5, 7 anos de faculdade. Hoje as pessoas acham caro, às vezes, certa consulta, um certo consulta com o advogado, com o psicólogo, com o médico e tal. Só que ele tem os méritos, tem ou não tem, Dionísio? Foram 7 anos, irmão, todo dia da faculdade. Principalmente antigamente. Hoje ainda é mais um negócio online, essas coisas erradas, mas é uma faculdade. O camarada deixava de tomar café para não gastar o dinheiro, porque se você tomasse um café, não tinha que ir a pé para a faculdade, andar quilômetros. Com a barriga lá nas costas, sentar lá no banco. E por que ele foi aprovado? Porque ele perseverou. E ele perseverou porque ele teve paciência. Muito bem. Tranquilos? Amém. Segundo tópico aí. Qual é o segundo tópico? A necessidade de paciência. Vamos ver aonde há necessidade da paciência. Todos nós somos convocados a ter Paciência. a sua necessidade, ou seja, a sua necessidade se mostra no tempo de Deus. A sua necessidade, a necessidade da paciência, se mostra no tempo de Deus. Já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, se tem uma coisa que nós cristãos somos provados e testados, é nisso. É em aguardar a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus. Então, ela é uma expressão, a paciência, é uma expressão do fruto do Espírito Santo no amor fraternal. Como já foi mencionado, uns com os outros, ter paciência uns com os outros, como está em Tiago 5:9, a parte A. Em geral, é uma necessidade para os membros da igreja, do maior ao menor. Se não, vejamos, aí vamos ver aqui a questão da liderança cristã, mas em geral é uma necessidade para os membros da igreja. Pensou se os componentes de um departamento não tiver paciência um com o outro? Tem irmãzinho que você fala, ela fica assim olhando e não pergunta. Quando você vai passar para outro assunto, aí ela pergunta. Tem criança que você ensina, depois
Tem irmão, tem obreiro, tem pastor, tem todo mundo. Então precisa ter, é uma necessidade para os membros da igreja, do maior ao menor, de mamãe a caducando. Vamos ver. É uma necessidade da liderança cristã. Os que ministram a palavra devem erguer a bandeira da paciência, pois são modelos para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Leia aí, por favor, irmão. Quem achou pode ler, por gentileza. Do 1 ao 4. Pode ler os 4 versículos, por favor. Primeira Pedro. Os que ministram a palavra devem erguer a bandeira da paciência, pois são modelos para o rebanho. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. 2. Pastor real, o rebanho de Deus que há, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O que a Bíblia está nos falando? O que o texto está nos falando? O que a lição está nos ensinando? O que o texto bíblico está nos dizendo? Eu ministro. Você ministra. Nós pregamos. Prega hoje, ninguém aceita Jesus. Prega amanhã, ninguém aceita Jesus. Aí, alguém chega e fala assim: você vai continuar pregando? Vou continuar pregando. Tenha paciência, você diz. A semente está sendo lançada. Tenha paciência. Vai germinar. Tenha paciência. Ou, como a Bíblia está dizendo, né? Para apacentar o rebanho, não por obrigação. Ah, eu vou, mas eu acho que não vai ninguém. Eu vou, mas estou desanimado. O desânimo vem através da falta de paciência também. De paciência também. Então, é uma necessidade da liderança. Paulo menciona a paciência como qualidade que se requer dos obreiros cristãos e dos homens mais maduros. Menciona a paciência como qualidade que se requer dos obreiros cristãos e dos homens mais maduros. Deixa eu te perguntar uma coisa para você e nós ler aqui. Uma pessoa que sempre está pregando, irmão, espera no Senhor, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus cumpre com o que Ele fala, e a pessoa está pregando e vai encher na outra de fé. Aí passa amanhã ou depois o camarada sai fora, não prega mais, nem serve mais a Deus, desviou. Ele vai levar muitas pessoas no arrasto dele. Muitas pessoas vão se esfriar. Pregou, incentivou muitas pessoas, mas ele mesmo depois, com as suas atitudes de falta de, despregou tudo.
vai acontecer, espere no Senhor, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus... Aí amanhã, o que aconteceu, irmão? Não desanimei. Mas e a paciência? E o que pregou? E o que incentivou? Olha o que diz aí 1 Timóteo, primeiro e segundo, né? 1 Timóteo 6 e 11. O que diz 1 Timóteo 6 e 11? Mas o homem de Deus foge dessas coisas e segue a justiça, a lei, Piedade. e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tu, homem de Deus, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão, né, a paciência, a perseverança e a mansidão. Siga, fica firme, homem de Deus, obreiros do Senhor. Tenha paciência. Pregue, porque você está pregando e alguém está olhando para você. Nós daremos conta de muitas pessoas que olharam para nós, se incentivaram, e nós não perseveramos, e as pessoas... O que diz 2 Timóteo 3 e 10? Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Paciência. Obreiros, homens de Deus, maduros. Permaneça na posição. Permaneça na posição. Não vacile. Fica firme. Pregou hoje que Deus vai fazer, não fez, prega amanhã de novo que Ele vai fazer. Aí se alguém chegar e falar assim, mas por que você fica pregando? Você pregou que Deus vai fazer, Deus não faz. Aí você diz, tenha paciência. O senhor pregou, falou que Deus ia fazer, Deus ia abrir, Deus ia... Tenha paciência. Eu preguei que quem ia fazer era eu. Se fosse eu, você perde a paciência comigo, porque eu não consigo fazer nada. Era fulano que ia fazer? Não. Então perca a paciência, porque ele também não vai conseguir fazer nada. Mas eu preguei e falei que quem vai fazer? O Senhor. Então espere nele com paciência. Ele não falha. O Senhor não falha. Então, querido, nós podemos pregar centenas de sermões, elaborar planos de evangelização e outras ações, mas o que as pessoas mais precisam é de um modelo para ser seguido. Ou seja, você prega para ter paciência, mas as pessoas te vêem chutando o balde. Eu prego para ter paciência, mas as pessoas me vêem toda vez murmurando, falando, reclamando, porque tudo isso, irmão, engloba a falta de paciência. Engloba a falta de paciência. A murmuração, o queixume, a cara feia, o bico arrastando no chão, cabeça baixa, tudo isso é a falta de paciência. Coisas vêm nos oprimir, nós estamos aprendendo e a palavra de Deus ensina que nós teremos o quê? No mundo? Aflições. Mas o Senhor falou o que para nós? Tenha bom ânimo. Agora não tem como ter bom ânimo se não tiver a paciência. Nós seremos afligidos. Seremos afligidos, então tenha bom ânimo em meio à aflição. Como que isso, diaconismo? Hoje eu estou sendo afligido, massacrado, falado, perseguido. As coisas estão dando, parece que estão dando tudo errado. Ninguém te estende a mão. Isso é aflição. E como, irmão, a Bíblia é loucura. Para muitos. Por quê? Porque ela é a sabedoria de
Deus, e a Bíblia diz que a sabedoria de Deus para os homens, para os indoutos, para o homem comum, é loucura. Porque, que conselho é esse, meu filho? Que conselho é esse que você está me dando? Ser perseguido, ser afligido, ser deixado de lado, ser abandonado e ter ânimo? Não, ânimo não. Bom ânimo. Não é qualquer ânimo, é para ter um bom ânimo. Bom ânimo é aquele que persevera. Ter ânimo, se for só ânimo, você está animado de manhã, de meio-dia já está desanimado. Está animado meio-dia, de noite está desanimado. É para ter um bom ânimo. Bom ânimo é aquele que é constante. De manhã, de cedo, de noite, hoje, amanhã e depois. Tenha bom ânimo. Porque aí vem de novo a questão. Você ama Jesus? Eu amo Jesus, então vem a questão: quem ama? Quem ama? Confia. Confia. Então ele está dizendo: eu venci. E se ele está dizendo: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, você está sendo afligido pelo mundo, então eu amo o Senhor Jesus, eu vou confiar nele. Ou seja, ele está dizendo para mim: eu já venci. Tudo que você está passando, eu já venci. E por mais que você ache que não vai suportar, você vai. Porque eu não dou prova maior para você do que você possa suportar. Você vai vencer. É isso que o texto está nos ensinando. Então as pessoas precisam de um modelo para seguir. Rapaz, ele, que ele pregou o ano passado que ia acontecer, até agora não aconteceu, mas ele continua dizendo que vai acontecer. Ela disse que ia conseguir, até agora não conseguiu, mas continua dizendo que vai conseguir. Perseverança, que só existe se tiver paciência. Olha o que disse o teólogo Robert A. Coleman. Ele disse o seguinte: os homens procuram demonstração e não explicação. Isso aqui é tremendo, irmão. Os homens procuram demonstração e não explicação. Porque tem coisa que você e eu não consegue explicar. Por que a gente não sai da posição? Por que a gente não se desespera? Por que a gente não abandona tudo? Eu não sei explicar. Mas só que tem uma coisa, eu tenho um sentimento seguinte: que Deus é fiel. Que Ele não mente. E que Ele diz que vai fazer. Então Ele vai fazer. Então é demonstrar. Aqueles dentre nós que buscam, ele disse, aqueles dentre nós que buscam treinar homens, devem estar preparados para deixá-los que os sigam. Não é como aquele ditado: faz o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, nós somos o contrário. Nós estamos treinando as pessoas para ser vencedoras, treinando as pessoas para ser pacientes, treinando pessoas para ser abençoadas. Então nós vamos dizer para ela: faz o que eu faço. Faz o que eu faço. Siga-me. Siga-me. Da mesma maneira que nós seguimos a Cristo. Queridos, Paulo, o apóstolo Paulo, homem falho, ser humano como nós. O mesmo Cristo que impactou a vida dele, que ele chegou num patamar, aí ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, isso não é coisa miraculosa não. É coisa que as pessoas que estão à nossa volta querem também ouvir de nós. Ou querem ver melhor, querem ver em nós. E é isso. O que é ser meus imitadores como eu sou de Cristo? Cristo deixou a cruz pela metade? Cristo carregou só um pouco e acabou? Não. Cristo, ele, só umas duas chibatadas tá bom. Não, foi o quanto eles quiseram dar. Ou seja, persevere, sofra as aflições com paciência, porque o teu galardão está preparado. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então,
É dessa forma, deixá-los que os sigam da mesma maneira que nós seguimos a Cristo. Seguimos o exemplo de Cristo, os passos de Cristo. Cristo não deixa nada pela metade, irmão. E Ele não vai deixar nada pela metade em nossa vida. Você pode dar glória por esta palavra? Ele não vai deixar nada pela metade na nossa vida. Não vai. Não vai. Nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida. É o que a palavra de Deus diz, O que milita, né? Milite com legitimidade. Não se envolvendo com, não se embaraçando, não se envolvendo. Porque o objetivo é satisfazer aquele que chamou. Exatamente. Sabe? Comprometidos com Cristo. Ah, não vai, irmão. Talvez hoje, esse dia de hoje, 28 de outubro de 2025, situações ou até mesmo pessoas tentaram te desanimar. Com palavras, com atitude, trazer desânimo para a tua vida. Trazer desânimo para a minha vida. E é como o presbítero colocou ali, mas nós estamos militando qual é a nossa guerra? Nós estamos militando para quem? Nós estamos seguindo a quem? Nós estamos confiando em quem? Cristo. Então, meu querido e minha querida, o negócio nosso é o seguinte: não vai acontecer, não foi você que me prometeu. Não vai dar certo, não foi você que falou que ia dar certo. Não vai fluir, não foi você que falou que ia fluir. Quem falou que ia fluir, quem falou que ia dar certo, quem falou que ia crescer, quem falou que ia abrir, quem falou que ia acontecer, é aquele que não mente, é o qual eu estou a serviço seguindo Ele, Cristo. Então, por isso nós temos que estar sempre ligados nessa situação. A serviço de quem eu estou, seguindo a quem eu estou. Quem é que pesa? A palavra de quem mais pesa na minha vida? Eu não sei quantas palavras você recebeu hoje que você poderia ter desanimado. E nem você sabe quantas eu recebi, mas eu recebi muitas hoje, que eu poderia ter desanimado. E você também. Mas eu disse, por que eu vou ficar preocupado com palavras? Botar essas palavras que vêm de pessoas que não podem fazer nada por mim, não podem fazer nada por você, nós colocamos a palavra deles acima da palavra de Deus. Não, irmão. Então, estamos militando, estamos a serviço, estamos guerreando, somos soldados do general Jesus Cristo. E Ele está na frente. Então, nós vamos ter paciência, porque tudo vai dar. Então, o pastor Francisco, o teólogo aí, ele coloca, que o teólogo diz assim, nós somos o mostruário. Nós somos o mostruário. As pessoas estão olhando para nós. Olhando para nós. Já pensou? Como que os nossos filhos, os nossos parentes, as pessoas que a gente prega, mas principalmente os de volta da nossa casa, irmãos, dentro da nossa casa, vê a gente reclamando, sem paciência do que vai acontecer, do que Deus prometeu e ainda não aconteceu e tal. Já pensou, se nós continuarmos assim, que geração nossa, que geração nós vamos ter amanhã, se eles olharem para nós e não ver a paciência? Por que não desiste, pai? Meu filho, tenha paciência. Quem prometeu é fiel para cumprir. Por que não desiste, fulano? Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, meu irmão, tenha paciência. Quem prometeu é fiel para cumprir. Mas olha o jeito que está. Mas Ele é fiel. E eu não estou esperando no governo, não estou esperando em homem, eu estou esperando no Senhor, que é fiel para cumprir. Aí fortalece as pessoas. Então ele diz assim, dessa maneira,
nossos aprendizes farão aquelas coisas que ouvem e veem em nós. Eles fazem e ouvem, eles fazem aquelas coisas que eles veem, que eles ouvem, que eles veem em nós. Então, com nós cristãos, servos de Deus, que temos paciência no Senhor, esperamos no Senhor, é como eu disse, esse negócio, não, faço o que eu mando, não, vai fazer o que você está fazendo. Segue eu, vai dar certo. Persevere. Pelo contrário, em vez de deixar alguém para trás, pule na gola dele e fala, venha comigo, rapaz, tenha paciência, espera mais um pouco, vai acontecer, Deus é fiel. Vamos esperar nele. Mas não, fica tranquilo. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, a necessidade da paciência da liderança da igreja e também a necessidade da paciência do corpo de Cristo para com sua vinda, ou seja, da igreja para com a sua vinda. Você sabe que muitos já desistiram, irmão. E por que desistiram? Porque primeiramente porque vieram para a presença de Deus com outras intenções. Vieram para a presença de Deus porque achavam que ia receber alguma chave, porque achavam que ia receber alguns dotes, que ia virar empresário e tal. Não vieram por causa da vinda, por causa da salvação. Então precisa ter a paciência. É importante no corpo de Cristo, né? Com a vinda de Cristo, a igreja ter paciência para com a vinda de Cristo. Para os cristãos, a paciência está unida à perseverança. Tiago, ao referir-se a ela, disse: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Sede paciente até... Irmão, quantas tribulações, quantas coisas. E eu vou dizer algo para você, que você sabe, você é maduro para entender. Tem situação que você passa perseverando, esperando a volta de Cristo, que se você estivesse no mundo, aparentemente você não passava. Sim ou não? Se você estivesse no mundo, aparentemente você não passava. Por quê? Porque no mundo ninguém tem temor de dar o balão a ninguém. Você se apurasse, você já fazia um negócio errado. Já dava um balão a alguém. Já enganava alguém. Então aparentemente você não passa. Então a gente passa esperando, confiando no Senhor, que é o melhor jeito, que é a melhor forma. E melhor de tudo, nós vamos ter paciência, esperando no Senhor. Ele vai dar o escape e nós não vamos perder a oportunidade da salvação, que é a melhor coisa que nós temos, ter a paciência. Não faça nada errado. Não queira sair, resolver do seu jeito, porque você pode aparentemente até resolver. Só que você, se Jesus volta, você não vai. Se Jesus volta, o seu nome está arriscado do livro da vida, porque você não teve paciência em esperar a ação do Senhor. Você agiu do seu jeito, alguém diz para mim. Você agiu do seu jeito, alguém diz para você. Você não teve paciência em esperar o agir de Deus, agiu do seu jeito, agiu de forma desonesta, agiu de forma contrária à vontade, o querer e à palavra de Deus. Então essas situações. Então, Tiago, ele usa uma metáfora para expressar que a paciência do cristão deve ser constante em sua vida. Sabe o que é isso, irmão? É o que está faltando muito hoje no meio do povo cristão. Faltando o quê? Valorizar a salvação. Muitos estão presos na terra, irmão. Muitos fazem muitas coisas, tomam muitas atitudes para ter um carro. Agem de forma contrária a alguém salvo para ter um monte de ferro com lata e borracha. Muitos agem de forma contrária a alguém que
que é salvo, que vai ser salvo, por causa do monte de tijolo, por causa de um palmo de terra. Por quê? Porque não perseveram na paciência da salvação. Não, eu não posso agir dessa forma, porque eu posso até agir e resolver esta situação, resolver isso, mas no entanto, eu não serei salvo. Não é atitude de salvo. Então é perseverar, ser constante na vida. Então, exortando os crentes que enfrentavam várias provações, colocando a sua fé em provas, que a volta do Senhor seria iminente. Portanto, eles deveriam manter-se constantes em sua fé, evitando queixarem-se uns dos outros, porque o justo juiz está às portas. Olha aqui a responsabilidade, irmãos. Olha a responsabilidade do crente, do corpo, de quem faz parte do corpo de Cristo. A nossa responsabilidade. Além de nós zelarmos da nossa salvação, nós precisamos ter cuidado com a salvação dos outros. No sentido de não sermos pedra de tropeço, não sermos escândalo na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Atrapalha nós sermos pedra de tropeço, não sermos pacientes e tomarmos certas atitudes anticristãs, faz com que seja ao contrário o que Atos dos Apóstolos registrou, que eles caíam na graça do povo. Eles caíam na graça do povo. O Senhor acrescentava a cada dia os que eram para serem salvos. Os que eram para serem salvos. Ou seja, a Bíblia diz que eles perseveravam em oração. Ou seja, eles tinham também, para perseverar, precisa ter paciência. Eles perseveraram. Afirmou ainda Tiago que aqueles cristãos deveriam seguir o exemplo dos profetas no sofrimento e na paciência. No sofrimento e na paciência. Mantendo-se constantes como Jó, lembrando-se de que o Senhor é compassivo e misericordioso. Tiago deixou isso registrado no capítulo 5, versos 7, 8, 10 e 11. Ele ainda mostrou o exemplo do agricultor que espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporânea e seródia. O que isso quer nos dizer? Preste atenção. O que isso quer nos dizer? A questão do agricultor. Lançar a semente é com você. Só isso você pode fazer. Só isso eu posso fazer. Preparar a terra, lançar a semente, cuidar para que o mato não tome conta, é com você. É comigo. Lançar a semente é conosco. E mais nada podemos fazer. Agora, quer ter fruto? Quer receber fruto do teu trabalho? Quer receber fruto? Eu quero receber fruto do meu trabalho? Só tem um jeito. É ter paciência. Se não, meu irmão. E tem mais ainda. Tem uns que por falta de paciência preparou a terra, lançou a semente, mas não teve paciência, e outros colheram o fruto que era para ele estar colhendo. Lança a semente. Agora não tem outro jeito, irmão. Eu quero ter recompensa da fadiga que eu passei no sol quente plantando.
Eu quero ter recompensa do desgaste físico, emocional que eu tive. Não tem outro jeito, meu. Quer ter a recompensa? Só tem um jeito: ter paciência e esperar. Porque é o seguinte, esse negócio da semente aqui é algo tremendo para nós tomarmos uma lição muito grande aqui. Porque tem o seguinte: não existe, Deus criou todas as coisas. Ele não criou nenhuma semente que é lançada na terra de manhã, meio-dia nasce, à tarde cresce e à noite frutifica. Não existe. Não existe. Mostrando para nós que é o seguinte: você tem que fazer a tua parte, fazer até onde você pode fazer, e no demais você vai ter que ter paciência e esperar em mim. E confiar que é o seguinte: tem outra coisa, lança a semente na terra, está embaixo da terra, você não está enxergando ela, e você vai ter que ter amor em mim, demonstrando confiança em mim, que você não está enxergando, mas eu estou trabalhando para que você tenha a recompensa do fruto do teu trabalho. Quem tem paciência sabe que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Não tem outro jeito, irmãos. Que lição de vida tremenda nós estamos recebendo nesta noite. Trabalhou? Como que eu sei que eu vou ter resultado? Você não sabe. Você vai ter que ter paciência e esperar. Será que o pai vai trazer mesmo o doce que ele falou? Será que o pai vai trazer mesmo o brinquedo que ele prometeu? Você vai ter que esperar. Você não sabe. Eu não sei. Com Deus é mesmo. Faz, planta e espera. E esperar com paciência. Sabe por quê? Vou ficar aqui, depois nós vamos continuar. Vou ficar aqui, nessa questão do plantio. Olha que lição tremenda da semente, do lavrador, do agricultor, aguardando o fruto da terra. Sabe o que ele tem que esperar com paciência? Tem que esperar e esperar com paciência. Porque se perder a paciência, vai lá e vai cavucar onde colocou a semente para ver o que está acontecendo. O que vai acontecer com essa semente? Vai atrapalhar o desenvolvimento. Vai atrapalhar o crescimento. Quando a semente está ali, ela se mexe, né? Semente, vocês já viram, né? A gente fazia experiência no colégio, botava assim, um negócio transparente para ver. Você ficava observando. Se fosse hoje era mais fácil, porque a gente colocava para filmar, não precisava ficar olhando, perdendo noite de sono. Botava para filmar, no outro dia você via. Né? A gente ficava ali olhando para ver. E a semente se mexe dentro da terra. E se você não tiver paciência e for mexer lá, vai tirar ela do aconchego, porque ela se mexe, porque tem que se mexer para morrer. Porque no esperar de Deus, irmão, até o jeito de morrer é certo. E você sabe que a semente, ela precisa primeiro morrer. E se ela morre para frutificar, mas se não tiver paciência for lá cavar a cova lá, ela vai morrer. Só que ela vai, em vez de frutificar, vai apodrecer. Vai morrer e não vai deixar raiz. Agora, quando a pessoa morre deixando raiz, quando a situação morre deixando raiz, morreu, mas vai dar fruto. Então é esperar com paciência. Não pode cavar, não. Se cavar, perdeu o plantio. É de boa qualidade, pode ser da qualidade ótima, mas se cavar, perdeu. E olha outra coisa, receba com paciência
até que receba a chuva temporã e seródia. Sabe o que a Bíblia Sagrada, o que Tiago quer nos ensinar, irmão? A respeito da chuva temporã e seródia? Alguém quer me dizer? O que o texto sagrado está nos ensinando? É o começo da ação de Deus. Oi? O começo da ação de Deus. Espere. Não queira acelerar o processo. Tem que esperar com paciência. E outra coisa, está a chuva seródia e a temporã e a seródia, é isso. Espere o agir de Deus, o processo. Não queira meter água lá não. Ah, acho que eu vou aguar bastante. Se eu encher isso aqui de água, vai nascer logo. Vai nada, vai apodrecer tudo. É esperar o agir de Deus. Esperar mesmo, irmão, é tudo isso. Esperar com paciência. Não tentar acelerar o processo. Porque tem outra coisa. Vamos meditar em outra situação. Tá, vamos acelerar, vai para acabar logo, para nascer logo. Mete água em cima. Vai com certeza. Vai brotar. Rapidamente. Mas só que quando você coloca um feijão, deixa ele dentro d'água, pode prestar atenção nisso. Ele solta uma raizinha pequenininha. Já comeu no restaurante? Ele solta uma raizinha pequenininha, um broto desse tamanho. Ou seja, não tem firmeza, não tem raiz. Quer acelerar? Pode, mete a água lá. Só que vai crescer os brotos, não tem raiz, vai morrer. Então espere a chuva temporã e seródia, não queira acelerar o processo. Porque acelerar o processo pode até achar que vai colher, não vai colher nada, irmão. É o que eles fazem com aqueles brotos de feijão que a gente come lá no restaurante como salada. Dentro da água. Cresce um broto, mas não tem raiz. Então, chuva seródia é esperar o tempo de Deus. Temporã, esperar o tempo de... Ah, não vai chover. Fique tranquilo, vai chover. Vai chover sim, vai nascer sim, vai crescer sim, vai frutificar sim. E você e eu vamos ver que valeu a pena esperar com paciência no Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero, se você quiser também ofertar, dizimar nesta noite, você fique à vontade. Vamos colocar sobre os pés. Vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus pelas nossas finanças, tá? Quinta-feira estaremos aqui orando, buscando a presença de Deus com ânimo e com paciência, que vale a pena orar. Porque às vezes nós vamos tomar cuidado, perde a paciência até na oração. Não vou orar mais, não. Oro, nada acontece. Continuemos orando. Vai acontecer milagre. Vai acontecer. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Poderoso, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, dos irmãos, das irmãs, pela vida das crianças, ó Pai, dos jovens, que nesta noite, Senhor Deus e Pai, perseveraram em ânimo, Senhor Deus, apesar das adversidades, das agruras do dia, mas viemos nesta noite para aprendermos com a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, Eterno e Poderoso, e assim como o Senhor trouxe paz, nos leva em paz. E também, Senhor, nesta noite agradecemos pelas nossas finanças. Abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas desta casa de oração. Envia, Senhor Deus, ó Pai, as providências. Nos dê, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo nos ajuda a termos paciência e esperarmos no Teu agir.
Nós podemos, ó Pai, até mesmo nem enxergar o que está acontecendo embaixo da terra, mas a semente não está perdida. A semente da oração, a semente da perseverança, a semente da paciência, a semente da fé não está perdida, Senhor. O Senhor está tomando conta. O Senhor, Pai querido, eterno Deus, vai fazer germinar, vai fazer crescer, vai frutificar, e nós vamos, ó Pai, nós vamos recebermos o fruto da paciência e cantaremos o hino da vitória. Pai Santo, eterno e poderoso, assim, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo por Deus na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém. Amém e amém. Nos cumprimentemos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Se você tem a oferta, traga a oferta. Se você quiser usar o seu cartão, fique à vontade. Glória a Deus.